Olá, aqui estamos nós para mais um Caminhando com Chico Xavier. Trazendo exemplos, trazendo histórias e a obra de Chico para que você que está nos ouvindo, né, de dia, de tarde, à noite, em qualquer lugar, país do mundo, você possa conhecer quem foi esse homem e mais do que isso, o trabalho, o que ele fez, os exemplos dele para que a gente possa seguir. E vamos começar com a minha história com Chico. Passando a bola para Felipe Jimenez. Olha, eu vou mudar o nome, não é minha história com Chico, é nossa história com Chico. Porque antes de contar a história, a minha querida amiga Laine, depois ela vai mostrar o livro, nós fomos fazer o lançamento do livro dela. Eu tinha até uma foto, se eu achar eu posso mostrar uma foto desse dia. Esse livro aqui, ó. Pérolas de Chico Xavier, que é fantástico, que são reflexões, que ela lançou, né, recebeu a inspiração na época da pandemia. E aí nós decidimos fazer um lançamento num restaurante. Nós é muita gente, hein? Ele decidiu porque ele conhecia as pessoas. Porque a nossa história começou... A nossa história com o Chico, engraçado. Sim. A minha história dele com o Chico começou com esse livro. E aí ele foi buscar... Falou, não, vamos fazer num lugar legal o lançamento do livro. E aí ele conhecia o Eliseu. O Eliseu, que era um dos donos, era o Daniel Eliseu. E aí, quando nós fomos no lançamento... de forma, como que nós podemos dizer assim, abençoada e um presente, ele nos brinda com essa história que nós vamos relatar aqui hoje. Então é nossa história com Chico, porque era o lançamento da obra em homenagem a Chico, e sem a gente saber, o dono do restaurante morou em Uberaba, sua família era de Uberaba, e ele relata que uma vez eles estavam num banco, aguardando o gerente, e eis que, de repente, ele sente um odor de um perfume de rosas que avassalou todo o ambiente do banco. E ele perguntou para a gerente o que era, ela falou, olhe para trás. Aí, quando ele olhou, ele se depara com Chico Xavier adentrando ao banco. E ele disse que ficou curioso, porque as pessoas diziam que talvez ele tivesse passado perfume, disse que ele chegou próximo a Chico, e o perfume, a intensidade era a mesma. Então, se a pessoa estivesse a 10 metros ou do lado de Chico, sentiria o mesmo perfume, que para mim era o amor de Chico. E aí, quando ele vira de costas, de repente, aquele perfume some, ele olha para trás, Chico estava saindo do banco. Pois é. Inclusive, tem até uma história interessante de alguém que duvidou do Chico, né? Achando que trabalhando com ele tinha cheiro de éter e perfume. E eu não me lembro de quem foi, se foi um dos biógrafos dele que derramaram em cima dele. Tá no livro Em Busca de Chico Xavier, de Claudinei Lopes. Isso, que daí essa história derrama, é fantástica. Derrama que chegou a molhar toda a camisa dele. Numa sessão de efeitos físicos, né? Enfim. Então... não saia, daqui a pouquinho nós vamos com Assim Falava Chico. Aqui estamos nós de volta para Assim Falava Chico. E hoje eu estou tirando desse livro, né? Não é porque quem escreveu fui eu não, até porque é fruto de pesquisa. E uma das frases, das ideias de Chico que eu gosto muito e que nos faz pensar. E eu tenho certeza que vai casar com a sua, Felipe. Olha só o que Chico dizia. Se houvesse mais bondade, a inteligência não seria tão despótica. Precisamos pensar muito para não sermos inteligentes loucos. Ou seja, a inteligência é importante, mas a bondade nos deixa sadios espiritualmente. E há algo a se pensar, hein? Que nós tenhamos bondade para não sermos inteligentes loucos. É muito interessante essa história, né? Da bondade. Eu trouxe uma história do livro A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, de Fernando Worme, que é muito rico esse livro, mas eu trouxe uma pergunta que ele fez para Chico. Olha que interessante. Ele perguntou assim: quando realmente não temos solução para algum grave problema pessoal, o melhor não será entregar o caso a Deus para que Ele, cedo ou mais adiante, nos encaminhe no rumo da solução?
Então ele perguntou para Chico. O que você acha que ele respondeu, minha amiga? Com certeza você responde, né? Olha Tipo só. assim, você se vira com o seu problema, Deus te ajuda, mas faz a sua parte. Olha só as palavras deles. Nos problemas complexos, em que a nossa atuação é passível de complicar ou agravar ainda mais as tribulações alheias, cremos que a oração intercessória, olha que interessante, rogando o auxílio dos mensageiros de Deus, será a providência ideal. Então olha que interessante, depois eu vou continuar. Então ele fala que quando a gente não tem nada de positivo para fazer, no sentido prático, Quando tá perdido. o poder da oração entra. A gente ter aquela intercessão, né? Igual nossa querida Maria, né, de Nazaré, a grande intercessora do nosso planeta. E aí ele conclui assim: assim dizemos porque onde não dispomos de meios para ajudar, principalmente nas questões de ordem espiritual, mais vale silenciar e orar que tumultuar e confundir. Então, às vezes a gente quer dar lição de moral nas pessoas, a gente quer dar e Chico, na sua sabedoria, nos pede para silenciar e orar, né? Então, é uma grande lição, né? O que você acha? E é uma coisa que a gente não faz, né? Eu até fiz uma provocação no meu Instagram recentemente. O que você faz quando você tem um problema cabeludo? Você se descabela, xinga, ofende, fere ou você se recolhe para orar? A oração, ela traz não só a ajuda da espiritualidade amiga para te ajudar a pensar o problema, como te acalma o espírito. E muitas vezes as nossas tribulações nos cegam. E a gente acaba não enxergando a resolução e a saída. E isso me lembra muito. Nós passamos perrengues, eu e o Filipinho. Aliás, os nossos perrengues são muito próximos, né? Eu tive Covid e na sequência ele teve um cálculo renal. Ou seja, as nossas histórias, e mesmo os problemas físicos, eles caminham para e passo. E quando eu adquiri Covid, quer dizer, adquiri não, gente. Quando eu me contaminei, porque esse negócio de ter é como se fosse minha. E não quero. Não recebo isso. E eu me lembro que pela 4ª vez eu pensei, meu Deus, 64 anos de idade, acima do peso. Não tô obesa, mórbida ainda, mas eu tô a um passo dela. Então eu fiquei pensando, falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Porque a tendência é você se desesperar quando você vê lá Covid positivo, meu Deus, e agora, tal, 4ª vez. E eu simplesmente fiz isso. A gente precisa fazer mais aquilo que acredita. E a gente acredita, todos nós acreditamos. Quem não acredita no poder de uma oração, de uma prece? Não aquela coisa de, um parêntese, não é crítica, não estou criticando religião nenhuma, mas eu sou oriunda do catolicismo, como grande parte das pessoas desse país. E eu me lembro das minhas tias, ora, se eu estou com 64 anos, eu estou falando de mulheres que, se vivas fossem, se encarnadas estivessem, estariam na faixa etária dos 120, 130, por aí. Que eram irmãs da minha avó e das minhas bisavós. Elas faziam terço. E era mais ou menos assim. Não sei se o Felipe e a Stephanie vão identificar parentes deles assim, né? Ave Maria cheia de graça. Sossega, menino, olha aí, olha o cachorro. Ave Maria cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós. Você já fez aquilo? Bendito é. Era algo mecânico. Eu vivenciei isso. É claro que um tipo de oração, ou quando você pede para as pessoas, faça uma prece, eu não sei fazer. Né? Em casas espíritas a gente tem... Eu tinha uma amiga que ela falava assim, eu não tô de óculos. Até que um dia eu falei, mas eu nunca te vi de óculos. Ela riu, eu falei, eu não uso. Eu falei, então você dá desculpa do óculos para não ter que fazer a prece, para não ter que ler. Ou seja, a gente precisa entender que prece... E aí eu passo a bola pro Felipinho, que isso é o que eu acho. A prece é uma conexão que eu estabeleço com o meu Cristo interior, que eu estabeleço melhorando a minha vibração, possibilitando que os espíritos trabalhadores da seara do Cristo possam se aproximar de mim e me intuir. Nada mais do que isso. Eles não vão resolver. Não adianta, eles não resolvem por nós, mas eles acalmam o nosso coração e nos intuem a buscar as saídas nos lugares devidos, né? Então eu acho que a gente precisa aprender a orar. Primeira coisa, acalmando o coração, acalmando a nossa mente, porque assim a ajuda vem. Você está falando nisso, eu lembrei de uma história fantástica, que é lá de Chapada, do Caru, e sobre o poder da oração.
Porque a gente sabe que nem todas as orações nossas são ouvidas. Porque nós somos crianças espirituais, a gente pede o que a gente não precisa, mas tem pedidos que são atendidos. Eu queria contar um pedido que foi atendido, que eu acho essa história fantástica, que o Caru um dia estava junto com as crianças, né, no projeto social, e estava conversando com as crianças, fazendo uma brincadeira com elas. E na hora do lanche, uma delas estava falando sobre o poder de Deus. E aí, duas crianças, dois irmãos, viraram e falaram assim, Deus atende as nossas orações? Perguntou pro Caru. Aí Caru falou assim, atende. Aí a criança falou, uma delas falou assim, olha, porque a gente dorme no chão, nós não temos cama para dormir. Será que se nós orarmos para Deus, a gente vai ter uma cama para poder dormir? Olha o pedido das crianças, né? Criança de 5, 6 anos, dormiam em barracos. E aí, Caru não sabia o que responder, mas me falando, falou, Felipe, eu falei, vamos, não temos a solução, mas vamos orar a Deus. E aí uma das crianças se ofereceu a orar. Lani falou só isso. Papai do céu, né? Dê uma cama para fulano e beltrano. E aí acabou a reunião, saíram, deu mais ou menos umas 2 horas, ligaram pro Caru. Falou, o senhor é o Caru? Ele falou, sou. Olha, eu fiquei sabendo que você tem um projeto social, eu estou com um beliche, que não tá tendo serventia aqui em casa, você aceita o beliche? E depois ele me liga chorando, falou, Felipe, olha o poder de Deus. Então, crianças puras, um pedido justo. A intenção. A minha intenção, a misericórdia divina. Tudo então, junto. muitas das vezes as orações são atendidas, mas é preciso ter a justiça divina, ter a misericórdia, ter o amor e a pureza do coração de uma criança. Com certeza. E assim, a gente encerra nosso quadro Assim Falava Chico, e vamos na sequência, obras de Chico. Daqui a pouco a gente volta. Aqui estamos nós de volta, conforme nós prometemos, e hoje nós vamos trazer um livro, nós estamos fazendo assim, vamos trazer o que for possível para apresentar para você ter vontade, curiosidade de se aprofundar. É como se nós fizéssemos aqui uma degustação, né? Sabe aquela coisa do supermercado que você vai lá e se prova e fala assim, ai que delícia, eu quero mais? É essa a nossa intenção. Hoje nós trouxemos uma obra na parceria de Chico com Emmanuel, que se não me falha a memória é a 9ª obra. Ela é publicada em 1939, tá? Ela é publicada pela Federação Espírita em 1939. Ela faz parte do que a gente chama de uma trilogia de romances históricos, que são verdades. Há 2000 anos, 50 anos depois, e Paulo Estevão. Renúncia e Ave Cristo. Renúncia, Ave Cristo. Aí São tem uma 5 sequência, são várias obras que a gente tem da parceria de Chico e Emmanuel. E o interessante é que nessa obra, o Chico fala que ele trabalhava na Fazenda Modelo e ele ia... tudo isso se passa há 2000 anos, é claro que é sobre a história de Jesus, né? Ela retrata o poder e o orgulho dos romanos na lida e no trato da nobreza romana, em contraponto à simplicidade dos cristãos primitivos, né? Ou a fraternidade cristã que nascia àquela época. Tentando ensinar já valores espirituais, né? Trazer os valores espirituais que os cristãos tinham, os cristãos que a gente chama de cristãos primitivos, eles tinham, e também para nos mostrar que as posses materiais, elas são rápidas, elas são efêmeras, e que nós temos que dar valor às nossas experiências, e os personagens da obra mostram claramente isso, que nós temos que valorizar aquilo que é do espírito em detrimento ao físico. Não descuidar do físico, das coisas da matéria, até porque somos espíritos encarnados. Mas, há 2000 anos, uma das obras mais... tem até em audiobook, né? Muito interessante, que é a história de Públio Lentulus, de um senador romano, que é uma das encarnações de Emmanuel, né? Sim. E que Chico conta que quando ele ia lá pro lago, lá pra Fazenda Modelo, para poder fazer, né, para psicografar isso, o Emmanuel, claro, não só o Emmanuel, mas a espiritualidade toda superior, né, colocava como se fosse uma
tela de cinema, tô falando dos anos 39, e Chico via. Então ele não só psicografava, como ele participava, ele assistia, como se estivesse assistindo uma novela, as cenas da obra há 2000 anos. Então, um dos pontos principais é o encontro do senador Públio Lentulus com Jesus, em que a arrogância de Públio e o amor de Jesus, que é algo indiscutível. E o Emmanuel diz, e ele próprio justifica esta obra para compartilhar a experiência dele, porque a história é dele, de uma alma, no caso a dele, que se distanciou dos ensinamentos divinos e que vai sofrer depois, na sequência, com uns 50 anos depois, que é a obra subsequente, em que a lei de causa e efeito vai se fazer presente. Então, todas as vezes que nós, filhos de Deus, nos distanciamos do Pai, não precisa ir longe, qualquer filho que se distancie do pai, dependendo desse pai para sobreviver, dependendo desse pai para as questões, para aprender valores morais, ele se afasta desse pai, o que vai acontecer? Ele vai se perder, né? Ele vai se perder. E é o que acontece. E o encontro entre Públio Lentulus e Jesus é um dos diálogos mais lindos e emocionantes que eu já vi. É claro que eu amo mais Paulo Estevão, mas há 2000 anos é uma obra que você deve conhecer. Lembrando-se que é um romance histórico. Tudo isso que você vai acompanhar. Você tem curiosidade de saber como é que era a época de Jesus e tal? Leia há 2000 anos. É interessante, minha amiga, porque às vezes as pessoas duvidavam da mediunidade e de tudo que foi escrito por Chico. E aí existe essa carta do senador, né, Públio Lentulus, que foi encontrada, na qual ele relata como era Jesus, né? Então essa carta é muito famosa, as pessoas podem encontrar na internet, o senador falando, como tem inclusive no YouTube os áudios fantásticos, que é uma lição de vida de como Públio enxergou Jesus. Mas eu queria trazer essa obra é muito rica e tem muitas coisas que a gente pode refletir. Então eu queria falar um pouco sobre Públio e Lívia, né? Que, aliás, é uma fofoca espírita. Dizem que Chico era a filha de Públio. Então, essas fofocas assim, eu não sei. São fofocas espíritas. Eu vou falar o que tá no livro lá. Mas assim, Lívia era um espírito muito evoluído. Então, tanto que o próprio Emmanuel diz que, né, ela ficou muito à frente dele. Então ele acreditou nas fofocas no livro, que ela teria traído a confiança dele e acabou abandonando até o momento em que, não vou dar spoiler, mas ela acaba sucumbindo aí na arena com os leões, né? Mas o que queria trazer? Eu nunca mais me esqueço que há mais ou menos uns 15 anos eu fui dar uma aula numa escola, né, uma escola espírita, e lá eu fui levar as duas músicas. Quase todo mundo conhece a música que é o poema do livro, né? Alma Gêmea de Minha Alma, né? Flor de Luz da Minha Vida. Essa música é lindíssima, ainda mais na voz do Vansan, nosso amigo Vansan. Sim. Mas João Cabete teria recebido a resposta que a música vem, a resposta de Lívia do plano espiritual para Públio. E quando eu levo essas duas músicas e falo sobre o livro, falo sobre esse amor que é um amor que a gente pode dizer que almas gêmeas e não algemadas como nós aqui na Terra. A maioria de nós, né? A maioria de nós, a gente acha que encontrou o amor da nossa vida, mas nós temos que aparar as arestas. Mas esse amor de Lívia era um amor diferenciado. E nesse momento... Lívia era a esposa de Públio, né? Sim. Eu tô falando da filha de Públio e Lívia, não me lembro o nome dela. Também não me lembro. A filha deles é que é Chico. Então, existem algumas teorias, né? Mas isso é fofoca espírita, vamos dar continuidade à aí obra. Lívia... e aí quando eu falo sobre Lívia e Públio, eu tive uma experiência... Até hoje que eu tive umas 2 ou 3 experiências. Então, nessa experiência mediúnica, depois de botar essa música para tocar para as pessoas, eu comecei a flutuar, levitar, né? Sair do corpo, assim. Um acolhimento da espiritualidade, um amor. É como se naquele momento aquele grupo que estava lá sentiu o amor de Lívia, sabe? É uma coisa única, né? Depois nunca mais eu senti essa energia, mas aquilo ali gravou meu coração
Então leiam Há 2000 anos. É uma obra fantástica e que para cada um vai trazer uma lição. Mas dentre elas, como você falou, do encontro de Jesus com Emmanuel, como nós podemos mudar. Então, outra lição para mim é que há 2000 anos, Emmanuel era ainda orgulhoso, era egoísta, mas foi há pouco tempo, né, o mentor de Chico, como foi dito, tá reencarnado aí. Já deve ter. Ele tá Chico vivendo aqui em São Paulo. O seu mentor. Chico, Emmanuel tá reencarnado, já deve ter seus 25 anos, né? Ele reencarnou no ano 2000. E no estado de São Paulo. Tá com 25 anos andando por aí, deve ser professor, palestrante espírita, a gente nem sabe quem é. Às vezes nem tá no espiritismo, né? Mas tá fazendo bem. Sim. De repente tá aí, né? Universalista, vai saber, né? Enfim. Então, é isso. Há 2000 anos, e vamos depois, e aguarde, tem outras obras dessa pegada. Nós vamos falar vamos dividir a cada encontro obras da parceria de Chico com André Luiz, Chico com Emmanuel, e as obras com Emmanuel. Ele foi o maior parceiro do Chico em obras, né? Que são as obras de auxílio, de ajuda, de mensagens, não só de romances históricos, mas de mensagens. Então, por hoje é só. As minhas palavras finais são, retomando as falas do Chico, e lembrando um dos lemas da doutrina espírita: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, o amor vem sempre antes da instrução. Então, não para que nós não sejamos inteligentes loucos, como dizia Chico, vamos amar mais, vamos nos instruir e conhecer, porque também dizia Chico, quem conhece sabe muito, mas quem ama sabe e pode muito mais. Quais são suas palavras finais? Eu queria me recordar, né, de uma passagem, tá no livro do De Luca, que ele diz assim, Chico diz assim: sigo eu com a minha rinite fiel, achei por bem chamá-la de amiga, e assim nós nos harmonizamos e seguimos. Então, Chico tinha resignação, aceitação, por mais que ele carregasse alguns males no corpo físico, ele era uma pessoa saudável. Então, que a gente também possa se harmonizar com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, porque a gente enxerga a vida de uma outra maneira e se torna bem mais leve. Paz e bem.